As últimas 24 horas foram catastróficas para o governo Lula e para ministros do STF por conta de uma sequência de fatos que foram revelados e que reforçam ainda mais a relação de todos esses com o escândalo do Banco Master. Apenas dentro desse pequeno recorte temporal, para começar, veio à tona o fato de que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e peça central em todo esse escândalo, teve uma reunião com Lula no Palácio do Planalto em dezembro de 2024. Participaram dessa reunião o próprio Lula, Daniel Vorcaro, Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, Gabriel Galípolo, que naquele momento já havia sido escolhido por Lula para presidir o Banco Central, mas ainda não havia assumido o cargo, Guido Mantega, um ex-integrante de governo petista e personagem de outro fato que eu vou mostrar daqui a pouco, e ainda Augusto Lima, que naquele momento era o CEO do banco. Só que o principal fato por trás dessa história é outro. Essa reunião foi ocultada da agenda oficial do presidente da República. Se não havia nada de errado nesse encontro, por que então, assim como acontece com várias outras visitas dos irmãos Batista no Palácio do Planalto, por exemplo, por que não consta na agenda oficial? Bom, outro fato extremamente controverso que foi revelado no final da tarde de ontem foi que o Banco Master pagou 5 milhões de reais ao escritório de Ricardo Lewandowski quando ele já era ministro da Justiça no governo Lula. Lewandowski é aquele cara que havia sido indicado por Lula ao STF ainda nos seus primeiros mandatos presidenciais, se aposentou da corte durante o atual mandato de Lula e, como um governo petista não deixa nenhum amigo sem cargo, foi escolhido por Lula para chefiar o Ministério da Justiça, que até então era comandado por Flávio Dino. Lewandowski, por sinal, deixou o cargo de ministro da Justiça apenas alguns dias atrás. Bom, ele se pronunciou sobre o fato na noite de ontem, alegando que prestou consultoria jurídica ao Banco Master depois de ter saído do STF. Sim, prestou mesmo. Assim como a esposa de Alexandre de Moraes, de acordo com o contrato, atuou de maneira estratégica, consultiva e contenciosa perante várias instituições federais. Mas essas instituições posteriormente negaram a existência de registros dessa atuação. Enfim, Ricardo Lewandowski pode até ter prestado essa tão valiosa consultoria para o Master, depois de ter saído do STF. Só que ele esqueceu de mencionar que o contrato permaneceu vigente ainda por quase 2 anos após ele ter assumido o cargo de ministro da Justiça no governo Lula. Bom, outra pessoa diretamente relacionada ao governo Lula que resolveu se manifestar publicamente na noite de ontem foi Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Ele é uma daquelas pessoas apontadas desde o início como um dos estreitos relacionamentos cultivados pelos donos do banco, em especial por Augusto Lima, sócio de Vorcaro. Ainda no último sábado havia sido publicada uma matéria pela coluna de Andresa Matais no portal Metrópolis, uma coluna que, por sinal, tem sido responsável por ter revelado recentemente vários fatos relevantes nessa história, mostrando que Jacques Wagner havia pedido um emprego dentro do Master para Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda de Lula e Dilma em governos anteriores, após o nome dele não ter sido aprovado para a Vale. Como eu falei anteriormente, um governo petista não deixa nenhum amigo sem cargo, e este emprego no Master tinha uma remuneração de R$1 milhão por mês. Pois bem, Jacques Wagner se manifestou confirmando que foi responsável pela indicação de Lewandowski para prestar a tal consultoria jurídica, mas negou que tenha participado da indicação de Guido Mantega. A cada nova informação revelada nesse caso, faz ainda mais sentido o fato da turma petista não ter assinado o pedido de instauração da CPMI do Banco Master, não é mesmo? E para piorar ainda mais, a mesma coluna de Andresa Matais ainda revelou que o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso Master no STF, foi 2 vezes ao resort Taiaiá, no Paraná, aquele que nunca foi dele no papel, coincidentemente nas mesmas datas em que um jatinho particular de um dirigente da JIF, aquela dos irmãos Batista, que teve uma multa de mais de R$10 bilhões suspensa pelo próprio Toffoli, também viajou de Brasília para o Paraná. Mas isso é apenas mais uma coincidência. Bom, por falar em ministro do STF, essas últimas 24 horas também trouxeram outras revelações sobre os integrantes da corte em relação ao caso Master. Quando esse tipo de comentário, por sinal, é feito dentro da Globo News, isso já é um sinal de que a coisa está muito pior do que parecia até então. Só que antes de mostrar isso, eu peço apenas 1 minuto da sua atenção para esse recado importante. Como proteger o seu dinheiro em uma ditadura?
Com apenas R$ 29,90 você terá acesso a esse e-book com um conteúdo exclusivo que mostra quais são as opções mais seguras para que você, cidadão, possa proteger aquilo que lutou tanto para conquistar ao longo da vida inteira. E ainda ensina passo a passo como aplicar cada uma delas na prática. Esse e-book foi feito para quem se preocupa com a insegurança econômica, fiscal, política e jurídica do país. Para quem reconhece os riscos do cenário caótico criado por quem está no poder e só se preocupa com o próprio umbigo. Para quem conhece exemplos nem tão distantes assim de países prósperos que se transformaram em ruínas por conta de regimes ditatoriais. Esse e-book foi feito para que você possa repousar a sua cabeça tranquilamente no travesseiro, sabendo que mesmo que o Brasil piore ainda mais, se é que isso é possível, o seu dinheiro continuará sendo sua propriedade. Para garantir o seu acesso a esse conteúdo, clique no link que eu deixei na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Lembrando, são apenas R$ 29,90, um valor insignificante perto daquilo que você pode perder em um piscar de olhos, a depender de alguma decisão tomada por quem comanda hoje o país. Não espere até que seja tarde demais. Garanta agora mesmo o seu acesso ao e-book Como Proteger o Seu Dinheiro em uma Ditadura. Bom, como eu falei anteriormente, quando esse tipo de comentário é feito dentro da Globo News, já é um sinal de que a coisa está muito pior do que parecia até então. O primeiro trecho que eu separei aqui é de Andréa Sadi, uma das maiores militantes dentro da emissora, falando sobre um alerta recebido pelos ministros da Suprema Corte. Você tem ali, os ministros do Supremo foram avisados, foram alertados, receberam relatos de investigadores de que a situação vai se agravar. Essas investigações não é que elas vão andar, elas vão se agravar. O buraco realmente é muito mais embaixo nos relatos que os próprios ministros tiveram de investigadores, de gente que está acompanhando o caso. E a grande pergunta esse caso vai continuar nas mãos do ministro Dias Toffoli? A gente tem visto algumas informações públicas, declarações de apoio. Agora há pouco teve o ministro Gilmar Mendes, na semana passada teve o ministro Edson Fachin, presidente da Corte, numa nota que, acredito eu, era para defender o Supremo, mas um tiro no pé. Aquela nota na minha visão. Porque não tem como ser... É incompatível você defender o Supremo e não fazer uma crítica do que está acontecendo dentro da Corte em relação ao Banco Master. Estou falando sobre esse caso específico. E aí, ministros com quem eu tenho conversado nos bastidores, eles diziam assim, está aqui, obrigada. Você tem uma saída, que não é uma saída honrosa, porque não tem saída honrosa nesse caso, a saída é para baixo. Já que o ministro Dias Toffoli tem resistido nas conversas e relatos que eu tenho recebido a deixar o caso, então devolve o caso para a primeira instância. Só que o principal fato foi revelado por Malu Gaspar, aquela jornalista que já expôs várias coisas lá no jornal O Globo, como o contrato da esposa de Moraes com o banco. O trecho que eu vou mostrar a seguir, por sinal, não ficou salvo em nenhuma rede social da emissora, mas eu consegui encontrar ele no perfil de uma influenciadora. Veja só. E agora os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo, como as informações que a gente tem dos bastidores são de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então talvez isso explique por que eles estão tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Lembra que eu falei na semana passada que a publicação de Gilmar Mendes defendendo a decisão da PGR sobre Toffoli parecia de alguém que sabe que seu nome está prestes a ser vazado como mais um dentro deste escândalo? Pois é, Malu Gaspar confirma isso, colocando ainda Moraes e Toffoli nesse mesmo bolo. E tem um detalhe muito importante, ela tem muito mais informações do que nós, simples cidadãos. Eu não sei quanto a você, mas eu penso que nesse momento o som mais aterrorizante para esses ministros seja o do próprio relógio. Tic-tac, tic-tac.